Ou seja, Deus, desde a primeira página, inclusive pelo nome Elohim, ali você já vê que ele é o Deus de missões, é o Deus dos povos, é o Deus que quer salvar a todos. E desde Gênesis 3,15 está traçado em toda a página do Velho Testamento o desejo de Deus salvar missões. E aí nós apresentamos missionários de Deus no Egito, ainda que não tenha a conotação moderna de missões, mas se vê no Velho Testamento aquilo que está em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. E quem se voltava para Deus, estrangeiros, ímpios, cananitas, quem se voltasse para Deus era perdoado. Então, Deus vai usar um povo, e esse povo começa lá no Velho Testamento, ok? Primeiramente vem com figuras particulares, e depois famílias, e aí vem a nação de Israel. Então eu coloquei aqui, compreendendo os termos monoteísmo, monismo, politeísmo, enoteísmo, né? Eu acho que não tem um H ali, viu? Enoteísmo, né? É enoteísmo, ok? O monoteísmo, vocês sabem, é a crença em um só Deus. Abraão, quando começa, ele era politeísta, os pais dele, mas Abraão agora crê no único Deus. Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor teu Deus, é um Deus, né? 6,4, né? Isso. 6,4. Então, monoteísmo. O monismo é uma crença que afirma, tem duas particularidades. Nós temos o monismo materialista e o monismo espiritualista. Eles falam de uma única consciência universal, ou de uma única unidade. Eles não acreditam no dualismo, mas eles apresentam, por exemplo, que tudo é matéria, quando você vem para o monismo materialista, e o monismo espiritualista acreditam nessa consciência superior que domina tudo. Eles não têm essa ideia como nós temos no Deus da Bíblia, ok? O politeísmo é a crença a vários deuses. O enoteísmo é aquela crença que a pessoa acredita em vários deuses, mas eles acreditam em um só Deus, mesmo envolvido na idolatria, mas ele crê que dentre todos aqueles deuses há um que é o forte, que é o único que pode abençoar. Então, veja que no enoteísmo tem vários deuses, mas aquela pessoa acredita em vários deuses, mas crê que o Deus dela é que é o poderoso. Ou seja, também está errado. Quando você vê os marinheiros, eles eram politeístas, também eles eram enoteístas. O texto aqui mostra isso, ok? Então, eu estou dando essas concepções porque na lição fala. Vamos lá, pode passar. Um povo, seus livros e missões. Quem Deus escolheu? A nação de Israel. E aí você pergunta, pastor Aziel, qual é a importância de nós orarmos por Israel, de nós amarmos Israel? Deus, a partir do capítulo 9 e 11 de Romanos, Deus tem um plano para com Israel. O pastor Antônio Gilberto, no livro que ele escreveu, O Calendário da Profecia, e também no livro que ele lançou pela ETAD, ele diz que Israel, o relógio de Israel está parado agora. Depois que a igreja for arrebatada, ele volta a funcionar. Mas nesse momento Israel está parado. Há muita gente que não faz distinção. Diz que o Israel espiritual é a igreja hoje, negativo. Quando você vai para 1 Coríntios 10, 32, a Bíblia diz, não causeis escândalos, nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja. Então, muito cuidado, tem escatólogos que complicam esses termos. Mas, esse momento, Deus tem um plano com a igreja. Mas há profecias que estão relacionadas com Israel, e isso para o futuro. Na profecia de Daniel, nós sabemos disso. Então, existem essas três divisões, ok? Agora, quando você chega em Israel, foi um povo escolhido, que Deus escolheu para levar o seu nome a todas as nações. Falhou, entrou na idolatria, entrou no pecado, entrou em muitas coisas, mas mesmo assim, através desse povo, foi que veio o Messias Jesus Cristo. Coloca aí na tela, João 4, vê se é o 24. Vê se é, coloca aí. Não, 42. Acho que é por aí, né? É João 4, né?
Bem aí vai lá, como é que diz? E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Cristo, o quê? O Salvador do mundo. Então vocês podem perceber aí, deixa eu colocar aqui, vocês podem perceber que esse povo aí foi do Messias que veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas é lá pelo 4 que diz: a salvação veio dos judeus, né? Era isso, qual é o verso aí? Ou é pelo 25, mas é por aí. Vamos lá, seguindo aqui para a gente fechar, enquanto eles encontram ali, né? Muito bem, vamos lá, coloca lá na tela. Olha aqui, é o 22, é isso. Olha aí, ó. Porque a salvação vem de onde? Dos judeus. Ou seja, o povo judeu, Jesus vem da semente dos judeus. Deu para entender? A quem Deus entregou a lei, a Torá, os mandamentos, a Bíblia judaica, que é a que nós temos também, e quem preservou ela, quem foi? Os judeus. A Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, que também foi feita por eles, quem preservou? Os judeus. Toda a estrutura que nós temos hoje aqui vieram de quem? Dos judeus. O único problema dos judeus é que eles rejeitaram o Messias que foi enviado. Por isso que nós temos um débito para com eles e oramos por ele, porque Deus tem um plano para com Israel. Mas a bênção da nossa salvação veio dos judeus, porque Jesus era quê? Era judeu. A salvação vem dos judeus, ok? Então, Deus preservou esse povo com um livro e com missões para espalhar o evangelho. Deus disse a Abraão em Gênesis 12, Gênesis 12, 2, 3: em ti serão benditas todas as famílias, porque dessa semente de Abraão haveria de vir o Messias, ok? Coloquei aqui: Israel é o povo escolhido para propósito missionário. A, um povo escolhido, Deuteronômio 7, 6, 7. B, o erro do povo escolhido: orgulho nacionalista e se achar com muitos. Deus escolheu Israel, mas eles começaram a se achar que eram bonitões, era o povo da promessa, eram os mais especiais. Começou com essa ideia, e o que acontece? O próprio João Batista, lá em Mateus 3, ele diz: só porque vocês se acham filho de Abraão, dessas pedras Deus pode? Então pronto. É como a igreja hoje. Se hoje a igreja se arrogar, pensar que é alguma coisa, Deus tira. Está lá em Apocalipse: eu te arrancarei. Deus não tem esse negócio de orgulho, não. E escolhido para falar a vontade divina. Pode passar. O plano de Deus, desde a eternidade, foi abençoar as nações com o evangelho, a partir de Gênesis 12, 3. Então nós temos aqui o universalismo. Você tem do capítulo 1 a 11. Nós não estamos tratando daquela crença do universalismo que todos serão salvos. Estamos tratando que quando você lê Gênesis 1 a 11, você tem um aspecto universal, que inclusive fala da formação das nações. Quando você vai para Gênesis 12, 1, 3, sai do universalismo e vem para o particular. Deus escolhe um homem para levar a mensagem dele na terra. Aí tem uma nação sacerdotal. Quando você vai para Gênesis 19, Deus fez a nação de Israel uma nação de sacerdotes para proclamar o seu nome. E aí quando você vem para Jonas, João 3,16, o livro de Jonas é no Antigo Testamento é o João 3,16, porque lá mostra que Deus ama todas as pessoas. Pode passar para a gente fechar aqui. O plano de Deus, os olhos de Deus são sobre todos. Deus tem um desejo de salvar todos os homens. Deus está com os olhos voltados para todos. E os profetas falavam da restauração de várias nações, como está em Isaías 40, verso 55. Vamos lá? Passe. A viúva de Sarepta, nós já falamos. 3 coisas sobre Sarepta: uma cidade fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, atualmente localiza-se no distrito libanês, Sarafande, significa fornalha de fundição, às vezes transcritas, né, na Bíblia hebraica, nós temos aí Sarfate, e nós temos 2 mulheres distintas. O texto lá fala de Jezabel, essa não valia nada, pecadora, miserável. E ela também era
uma gentílica. Mas do outro lado você tem uma mulher gentílica que aceita a fé do Deus de Israel. Ok? A missão de Jonas em Nínive. Vamos lá, leiam comigo bem forte para encerrar. Um missionário enviado para quem? A capital corrupta, cruel. Porque às vezes você olha para uma cidade corrupta e imoral, aí você começa, eu vou derramar azeite nessa cidade desgraçada, porque ela está cheia de cão. E aí a cidade mais cruel, mais assassina, Deus amou e mandou Jonas pregar nela. Está vendo a diferença? Essa é a diferença. Aí Deus se revela como aquele que ama a toda a humanidade. Ele diz, Jonas, porque Jonas se revoltou, como é que o Senhor vai salvar um povo desse? Ele disse, tu não se preocupe, porque quem fez o homem foi eu, e eu tenho amor por todos. E aí vem as alianças entre Deus e a humanidade. Aqui, irmãos, eu não vou criar, mas vai ficar aí registrado. Nós temos as alianças. A aliança fala de pacto. Por que Deus estabeleceu a aliança? Para mostrar a vontade dele, para mostrar o propósito dele, para mostrar a intenção dele. Pelas alianças, Deus queria guiar. Pelas alianças, Deus queria orientar. Pelas alianças, ele queria fazer um pacto, um acordo com o homem. Pela aliança, ele queria mostrar a vontade dele. E aí nós temos aqui os dois conceitos de aliança. Nós temos aliança no Antigo Testamento, Bereshit, né? Nós temos aliança no grego, aliança, diatek, pacto, acordo, pode passar. E aí você tem as quatro partes de uma aliança. Nós temos as partes e as condições da aliança. Nós temos aqui partes, vamos lá, as quatro, letra A. Quais são as quatro partes? Partes, condições e resultado e acordo, né? Nós temos aqui a aliança condicional e incondicional. Aliança condicional, a aliança mosaica. Se vocês fizerem assim, eu vou abençoar. Se não fizerem, eu vou amaldiçoar. Condição. Ou seja, era necessário uma certa obediência para Deus prosperar. A aliança condicional. Uma prova é a aliança mosaica. A aliança incondicional é aquela que Deus vai abençoar, independentemente do homem obedecer ou não obedecer, ele vai cumprir. Um exemplo dessa aliança, a aliança abraâmica. Deus disse assim, eu vou fazer de ti uma grande nação. Se Abraão tivesse errado, Deus ia deixar de fazer uma grande nação? Não, porque essa aliança ela é incondicional. Vai ser manifestada pela graça de Deus e não depende do homem. Na Bíblia nós temos aliança condicional e aliança incondicional, ok? Na incondicional é Deus quem faz. Quando Deus foi fazer o pacto com Abraão dormiu e o fogo passou por meio dos animais, a presença de Deus, mostrando que só quem ia cumprir era Deus, ok? E nós temos 8 alianças. Eu não vou explicar aqui, mas vai ficar gravado aí. Aliança edênica, lá quando o homem pecou, período da inocência, mas o homem pecou, aí Deus fez um pacto com Adão de trazer a prosperidade da terra. A aliança adâmica envolvia aí a promessa. A aliança edênica, volte lá, volte aqui. A aliança, é porque foi trocado aí. Primeiro deveria ser a aliança adâmica, a promessa do Redentor, a promessa para com Adão. A aliança edênica, a promessa com Noé. Nessa aliança edênica, o que você tem? Você tem na aliança edênica de Noé, você pode observar que Deus tem um pacto com Noé. Noética, pode passar. Ali, olha, a aliança noética, o governo humano. Volta bem aqui, é porque ficou trocado aqui. Volte aqui. Primeiro, a aliança edênica, você tem aí lá no Éden, no período da inocência, ok? A aliança adâmica, a promessa do Redentor, pode passar. A aliança noética, o governo humano. Deus também nessa aliança disse que não haveria mais de destruir a terra com o dilúvio. A aliança abraâmica, Deus vai fazer uma grande nação e também tem a promessa da redenção. A aliança mosaica, o homem estava debaixo da lei, deveria cumprir toda a lei. A aliança palestínica, na verdade, fala que Deus daria a terra para Israel e também haveria de trazer Israel para a conversão. A aliança davídica, Deus vai falar da perpetuidade da família de Davi, e da família de Davi também vai ter o Rei eterno, Jesus Cristo. Nova aliança é aquela que Jesus diz lá em Mateus 26 em diante, é a nova aliança, como também está em Jeremias 31, que vem pela morte de Cristo para nos dar a vida eterna. As alianças, elas envolvem o aspecto da soteriologia,
que é a salvação, e também da profecia, restauração. Aí você tem a falha de Israel, nós já falamos dela, pode passar. Então, queridos, é mais ou menos isso, e que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Alguma pergunta para a gente encerrar? Se tiver, pode fazer, porque algum irmão pode querer, pastor, mas se tiver, senão nós vamos encerrar aqui. Amém? Quantos